Jesus, alegria dos homens. Hoje eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Como no dia dos midianitas, porque toda a bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E eu não tenho dúvida que de todos os livros que a gente tem, a revelação e a vinda do Filho de Deus, falando detalhes sobre a vida dele, o livro de Isaías, repito, como eu disse, ele é o mais completo. Ele traz detalhes assim, impressionantes. Aonde que Jesus iria nascer? Aonde Jesus iria viver? Porque ele nasceu numa cidade e viveu em outra. Fala sobre a sua vida e a sua morte, o seu nome. Fala sobre a sua mãe, nascimento virginal. Todos os detalhes da vida de Jesus estão profetizados no livro do profeta Isaías. É tão impressionante, porque a gente tem que lembrar que Isaías, ele viveu 700 anos antes do nascimento de Jesus. Então pensa você, se de repente, vamos imaginar aqui, com 20 anos de idade você recebe uma carta lacrada. Eu já usei essa história aqui, mas ajuda a gente a entender, é muito propício para esse momento. Você recebe uma carta lacrada com toda a sua vida escrita, futuro, mas você não pode abrir, não pode ler, está lacrada essa carta. E ele diz assim, olha, você vai abrir daqui a 30 anos. Você tem 20, você recebe no dia do seu aniversário. Quando você fizer 50 anos, daqui a 30 anos, você vai abrir essa carta. Digamos que você entra na brincadeira. Você pega essa carta, põe ela num cofre, fecha, esquece da vida e vai tocar sua vida. Aí você vai conhecer uma pessoa, vai se apaixonar, vai casar, vai ter filho, vai mudar de cidade, vai arranjar seu emprego, vai desenvolver sua carreira, vai tocar sua vida. E você esqueceu daquela carta. Com 50 anos, no dia do seu aniversário, você se lembra. Rapaz, eu tenho que abrir aquela carta. E você vai lá, pega aquele envelope, abre ele, rasga ele, pela primeira vez está sendo aberto, lacrado, selado, digamos assim, e você começa a ler. E ali estava escrito toda a sua vida ao longo daqueles 30 anos. O nome dos seus filhos, da pessoa com quem você iria se casar, a cidade onde você iria viver. Fala para mim. Isso não é uma prova para você, irrefutável, de algo assim extraordinário e inexplicável. Ia deixar você intrigado e iria fazer com que você fosse atrás da razão daquilo, do porquê daquilo. Uma explicação. Você vai querer saber quem escreveu aquela carta, por que escreveu aquela carta, como que ele podia saber detalhes da sua vida. No mínimo, isso é um sinal. Meus queridos, quando eu converso com as pessoas, ontem nós tivemos um encontro aqui, e nós falamos sobre isso. Por que Deus já não resolve esse negócio? Jovens, foi um encontro de jovens. Por que Deus já não resolve esse negócio? Porque Ele não dá um sinal cabal, né, da sua existência. E acaba com essa história, porque Ele fica oculto. Ele não se revela de uma vez, não dá sinais assim, evidências definitivas da sua existência. Aí eu falei assim, olha, se Deus se fizesse carne e osso e viesse habitar entre nós, sabe o que nós iríamos fazer? Crucificá-lo. Falei para os jovens. E o que nós fizemos? Crucificamos. Se Deus, através da sua criação,
evidenciasse que ela fosse de forma tão precisamente planejada, de forma inteligente, premeditada. Não tem como. Você contempla, você estuda, você vê, alguém fez isso, teve que ser pensado. Não tem como. As pessoas vão negar. Se você escrever livros com profecias tão claramente assim, irrefutáveis, como o livro de profeta Isaías, as pessoas vão achar um jeito. E a incredulidade não é uma falta de evidências da presença de Deus, porque se ele se materializar na sua frente, não vai mudar a sua fé, porque a nossa fé não é fruto disso. A fé, a Bíblia até fala, uma geração que pede sinais e milagres para crer em Deus, é uma geração incrédula. Não é isso que nos leva a Deus, até porque Deus já fez isso, já se fez carne e nós matamos ele. Existe algo no coração do homem, desde que ele se rompeu o seu relacionamento com Deus, que ele odeia a Deus e tudo que Deus é e representa. Na nossa natureza isso. É uma tendência natural nossa. Nós odiamos a Deus. Nós humanos. E se Deus se fizer carne e osso, nós vamos matá-lo. Ora, o matamos. O que foi dito quando Jesus estava lá do lado de Barrabás? Liberta o bandido. O povo prefere um líder populista do que o próprio Filho de Deus. E com Jesus o que a gente faz, gente? Crucificam. Já fizemos isso. Não são evidências, tá, desse tipo que vão nos fazer crer mais ou crer menos em Deus. Essas evidências existem, estão diante de nós. E nós vamos dar um jeito de negá-las, porque é uma decisão no nosso coração. O que Jesus disse, por exemplo, a Tomé, quando Tomé falou assim, olha, se eu não ver, ele colocou um monte de condições. Se eu não tocar, um monte de condições, né? De maneira nenhuma. Quando Jesus se dirige para ele, aparece, vem cá e toca aqui, ó. E ele falou assim, não venha se tornar um incrédulo. Veja bem, o incrédulo, ele toma uma decisão, a pessoa se torna incrédulo no momento que ele nega a Deus no seu coração, aí depois ele vai procurar razões para ter negado e justificar a sua negação. Aí ele vai procurar, através de evidências na ciência, na história, em falhas na igreja, ele vai procurar erros na Bíblia, para justificar uma decisão que ele tomou no coração de negar a Deus. Porque isso está na natureza do homem. O homem odeia a Deus. Olha que interessante. Pensando no livro do profeta Isaías. Irrefutável, gente. As profecias que nós temos aqui, no nível de detalhes. Jesus nasceria em Belém, ele nasceu em Belém. Essa passagem que nós acabamos de ler, Zebulon e Naftali, sabe o que é isso? Galileia. Jesus cresceu e viveu em Galileia. As profecias apontavam, era uma região assim, pensa numa região mais... assim, pejorativamente falando, como se fosse um favelão. Vamos pensar, toda cidade tem um favelão, né? Pensa na pior favela, na pior região de uma cidade, um pessoal desprezado. Quando o cara vem de lá, nossa cidade não tem muito disso, né? Quem já viveu no Rio, São Paulo, sabe? Se o camarada for arranjar um emprego, ele dizer que é da favela tal, né? Ninguém quer dar emprego para ele. Então, as pessoas eram marcadas, era uma região, tá, de pessoas assim rudes, pessoas sem cultura, viviam longe de Deus. A terra, como diz o texto sagrado, que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Que é isso? Aonde Jesus começa o seu ministério? Em Caná? Da onde? Da Galileia. O lugar que Jesus fez, o Filho do Criador do Universo, fez os maiores milagres, andou de vila em vila, e multidões creram. Os primeiros a entrar no reino dos céus foram os moradores desta região, Zebulon, Naftali, a Galileia dos gentios. Ali que Jesus selecionou os seus primeiros discípulos, Pedro, João. Ali que Jesus vai montar a base para a salvação do planeta, dos homens que ele pretendia salvar no mundo, no pior lugar. E aqui a profecia de Isaías, escrita 700 anos antes. Isso é só
Um detalhezinho. Fala do nascimento dele em Belém. Fala que ele ia nascer da descendência de Davi. Fala toda a vida de Jesus, que ia nascer de uma virgem, que ia nascer, que ia morrer. Toda a vida de Jesus está lá. Isaías 53, como que ia ser a morte dele? Não quebraram nenhum dos seus ossos, que era algo comum acontecer naquela época na crucificação. Quando a pessoa já estava agonizando, demorava muito, eles quebravam os ossos para que o corpo cedesse e a pessoa morresse asfixiada mais rapidamente. Quando eles foram fazer isso, ele já está morto. Não precisaram fazer. E Jesus já tinha sido afligido muito antes daquilo. Ele já chegou lá sangrando, perdeu sangue durante toda a sua via sacra que ele fez. Então, todos os detalhes da vida de Jesus estão lá. Então, meus queridos, como eu disse, o homem, ele não precisa de evidência para crer em Deus, porque quando ele encontrar evidência, ele vai fazer de tudo para destruir essa evidência, se possível fosse, para negar, para achar uma outra explicação, mas que não seja o que está claro diante dos seus olhos, porque o problema está lá dentro do coração do homem. O coração do homem é duro e é contra Deus. O homem está num estado de rebelião contra Deus. O homem está realmente, ele é inimigo de Deus, ele foge de Deus. Desde o primeiro Adão que pisou aqui na terra, quando Deus precisou ir atrás dele, falar: Adão, onde estás? E trazê-lo de volta. É assim a humanidade. O livro do profeta Isaías, se você ler com calma esse livro, não tem como. Ou você vai negar a verdade que está aqui, ou você vai ter que achar uma outra explicação, porque e não deu outra. Há não muito tempo atrás, um grupo de teólogos e estudiosos, escriturísticos e tudo mais, sabendo que é o livro-chave, derrubando esse livro, desconstruindo esse livro, você desconstrói todo o restante da Bíblia, que estão todas as profecias de Jesus. Jesus é o coração da palavra de Deus. Então, um grupo de teólogos, de pensadores, lá na Europa, especialmente ali na região, na Alemanha, algumas universidades, começou a surgir uma teologia chamada, até hoje, o nome de teologia liberal. Não liberal no sentido de comportamento, nem liberal no sentido econômico. Teologia liberal é um rótulo simplesmente que deram para um grupo de teólogos que acreditam o seguinte: não tem como negar a existência histórica de todos esses personagens, principalmente Jesus, inegável, isso aí ninguém vai se meter a fazer. Mas não há prova de que aqueles sinais, aquelas prodígios, aqueles milagres, aquelas profecias foram verdadeiras. Não tem prova disso. Então o que eles fazem? Eles fazem uma releitura da Bíblia e eles dizem assim: nós vamos resgatar o Jesus histórico. Um personagem que existiu, inegavelmente, está lá em Jerusalém. Não tem como negar. Nenhum historiador, com 2 neurônios, como a gente brinca lá em casa, se tiver 2 neurônios, funciona. Dá para pensar. Com 2 neurônios vai se meter a querer negar a existência histórica desses personagens da Bíblia. Não há um livro com maior precisão histórica que a Bíblia. Quando ele vai falar lá dos grandes imperadores do passado, a precisão histórica é extraordinária. Não tem como negar isso aí, né? Isso aí não é o problema. Mas eles começaram a fazer uma releitura da Bíblia. E aí eles acreditavam o seguinte: que aqueles sinais, aqueles milagres, aquilo ali foi inventado pelos discípulos. Aquilo ali é o Jesus na visão dos discípulos. Então, ressurreição, transformar água em vinho, aquela coisa toda ali, não. Aquilo ali é mito. Então, para alguns, a Bíblia se classifica como um livro mitológico. Como existe mitologia grega, mitologia lá dos egípcios, um livro mitológico. E qual o grande trunfo deles? O livro do profeta Isaías. Pegaram esse livro e fizeram uma desconstrutivismo, é o nome que se dá para esse processo, e desconstruíram o livro do profeta Isaías. E reconstruíram 3 livros. Passaram a chamá-lo Deutero Isaías. Isaías parte 1, Isaías parte 2, Isaías parte 6. Sabe por quê? Porque o livro de Isaías tem profecias, tem coisas que ele anuncia na época do profeta Isaías. Tem coisas que aconteceram um pouquinho mais para frente. Reinos que caíram, impérios que se levantaram, está tudo prescrito lá. E tem coisas que aconteceram lá na época de Jesus. Você tem 3 níveis de profecia. É um livro bem complexo, extraordinário, é um grande livro. E aí o que eles fizeram? Então, não pode ser... Esse livro não pode ter sido escrito 700 anos antes de Cristo, porque ele traz
com uma precisão tal a existência de Jesus e a vida, onde nasceu. Não pode ser. Então o que aconteceu? Deve ter sido escrito a primeira parte pelo próprio Isaías, que viveu 700 anos. Então ele falou de coisas contemporâneas da sua época. Mas um outro autor, e eles criam toda uma coisa mirabolante para justificar isso, termos técnicos no hebraico, e é toda uma coisa bem mirabolante, de determinado capítulo, não importa, depois se alguém quiser mais detalhe eu posso passar, não é questão técnica, eu quero passar. O miolo lá do livro do profeta Isaías, algumas partes, eles misturam tudo, é um rolo, foi escrito um pouco depois por outro autor e depois por outro. Então 3 autores em 3 épocas diferentes, e as profecias foram escritas depois que elas aconteceram, porque é uma explicação lógica, racional, porque a gente não pode admitir a possibilidade dessas profecias terem sido escritas antes delas acontecerem, porque isso é um sinal, isso é um milagre, é uma coisa sobrenatural. Nós temos que desconstruir isso. E aí eles desconstruíram, isso foi muito debate, escreveram muitas teses, teve gente que fez muito doutorado em cima disso, do tal do Deutero Isaías, né? Muito bem, muito bem. E de fato a humanidade não tinha uma cópia tão antiga, vamos dizer assim, do livro do profeta Isaías. Quem está aqui comigo há mais tempo sabe onde eu vou chegar, né? Aí o que vai acontecer? 1940 e pouco, teve a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto. Um jovem de uma tribo de beduínos, ali da região da Palestina, pastoreando as ovelhinhas lá do seu, o gado, as ovelhas do seu pai, entrou por aqueles vales, perdeu uma delas, foi atrás, viu uma montanha, uma cratera, jogou uma pedra, um barulho estranho, como se fosse cair em cima de vasos ocos, subiu, viu um monte de vaso lacrado, deve ser um tesouro. Chamou um parente mais velho, um primo mais velho, entraram lá com uma carroça, carregaram tudo e levaram. Abriram, não tinha nada que aos olhos dele, daquele jovem pastor, de valor. Não parecia ser de valor. Um monte de couro enrolado, né? Uma língua antiga. Aí eles levaram para o sapateiro, venderam para o sapateiro comprou, deu lá uma mixaria. O sapateiro era membro da igreja sírio-ortodoxa. O arcebispo lá da igreja viu aquele material e falou: isso aqui é precioso, dá para mim. Deve ter dado mais uma mixariazinha para ele. Ele viu tudo isso na mala e foi para os Estados Unidos vender, ganhar um dinheirinho, né? Chegou lá, visitou as universidades que faziam pesquisa em arqueologia, falou: olha, tem uns manuscritos aqui, ó, da região do Mar Morto, coisa boa, hein? Pediu um bom dinheiro lá, uns milhares de dólares, ninguém comprou. Ele, já desanimado, antes de voltar para a região, anuncia no jornal americano, Wall Street Journal, vendo manuscritos do Mar Morto. E deve ter alguma foto, alguma coisa. Eu vi esse recorte de jornal depois. Estava o chefe do exército israelense passando ali nos Estados Unidos, viu o Wall Street Journal. Rapaz, aqui é lá da minha terra. Manuscritos em hebraico. Isso me interessa, quero ver. Foi lá, viu. 250 mil dólares ele pagou. Hoje dá quase 1 milhão, né? Na época, hein, gente? 50 anos atrás era dinheiro, hein? Encheu o bolso do arcebispo, ele voltou feliz para a casa dele. O chefe do exército israelense voltou para Israel e falou: olha, isso aqui, gente, isso aqui é uma descoberta arqueológica, precisamos saber de onde vem esse negócio. Não deu outro. Descobriram então nada mais nada menos do que uma das maiores descobertas arqueológicas da história, de textos de povos antigos preservados. Descobriram mais de 300 grutas, crateras, escondidas ali na região do Mar Morto. Foram descobrir quem eram os moradores. Eles eram os essênios. Eram judeus, judeus que haviam rompido o relacionamento com a sociedade, na época já de Jesus, mas viviam ali muito tempo antes já. Eles eram como monásticos, eles viviam uma vida monástica. Eles viviam em tipo de cavernas,
que lá dentro encontraram salas enormes, salas de banho, salas para eles fazerem as purificações espirituais, as rezas, as orações, os cânticos, e tinha salas de cópia, onde eles faziam as cópias dos manuscritos. E ali esse povo era um grupo, dentre aqueles vários, que você tinha os fariseus, saduceus, você tinha os essênios. Eles se separaram porque eles acreditavam, isso estava registrado nos seus textos, que encontraram depois, que o povo judeu havia se corrompido, o juízo de Deus estava para vir, e eles estavam aguardando, como uma seita nos dias de hoje se separa. Isso é muito comum acontecer, da sociedade, tá? Aguardando o juízo final, alguma coisa desse tipo. No ano 70 depois de Cristo, você teve a guerra dos judeus contra os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, foram invadindo, matando, foi uma coisa terrível, morreu muito judeu. O último grupo se isolou no forte de Massada, que era um grande forte do rei Herodes, e eles fechados lá dentro, mais de 1000 judeus, lutaram até o fim contra os romanos, mas quando não tinha mais jeito, que era uma fortificação muito difícil de invadir, os romanos invadiram Massada. Pode escrever na internet, Massada, você vai ver como que é uma coisa extraordinária. É o topo de uma montanha cortado assim, fortificado. Houve um suicídio em massa de todos os judeus, mais de 1000, e não se entregaram aos romanos. E assim então foram todos destruídos. Os essênios que estavam próximo deles, de Jerusalém, próximo do Mar Morto, se você olhar no mapa assim do lado esquerdo, um pouquinho para baixo de Jerusalém, eles falaram assim, ó, os romanos vão chegar aqui, vão invadir as nossas cavernas, vão tacar fogo em tudo, então vamos fazer o seguinte, nós vamos esconder em todas as cavernas, um pouquinho em cada caverna, 300 cavernas, e vamos sumir. A hora que terminar a guerra a gente volta, quem sobreviver. Provavelmente sobreviveu ninguém. Esse negócio ficou guardado do ano 70 depois de Cristo até 1940 e pouco, quando houve a descoberta. 1900 anos, quase 2000 anos. Umidade zero, uma região seca, lacrados, bem preservados. Deus preservou quase 2000 anos de história. Arqueólogos do mundo inteiro, pesquisa na internet, tem vídeo que não acaba mais. Eu já falei, já preguei, já mostrei, já dei aula sobre isso milhões de vezes. Há pouco tempo não, em 2004, quando eu estava me formando, a Pinacoteca do Estado recebeu uma amostra dessa exposição dos pergaminhos do Mar Morto. Eu vi pessoalmente, tinha pergaminhos originais na Pinacoteca lá em São Paulo, e os vasos enormes, desse tamanho os vasos, todos preservados, e hoje ela está no Museu de Israel, Museu da Bíblia de Israel, que fica lá em Jerusalém. Agora estamos numa briga aí que o Trump declarou, tá, aquela história. Um dia a gente vai fazer um estudo sobre isso, para a gente entender o que está acontecendo, mas hoje não é o momento. O fato é, de todos os livros preservados, o que mais chamou a atenção, sabe qual foi? Livro do profeta Isaías. Por quê? É nada mais, nada menos que a cópia mais antiga que a humanidade tem até hoje. Ela é 1000 anos mais antiga do que a última cópia que nós tínhamos. A mais antiga que nós tínhamos, ela é 1000 anos mais antiga. Íntegra. Escrita muito antes de Cristo. Eles tinham essa cópia guardada há muito tempo. Eles guardam centenas de anos os manuscritos. Não tinha como ser adulterado. Aquela teoria cética de desconstruir o livro de Isaías foi por terra. O livro está inteiro. Tem uma foto dele na internet. Você pesquisa, eu já mostrei aqui na igreja. 7 metros inteirinho assim, ó. Você desenrola ele. Não tem remendo. Não tem profecia que embutiram lá para dizer que foi. Um sinal irrefutável de profecias que apontam para a vinda de Jesus. Isso é documental. Alguém vai dizer assim, mas isso é papel. Papel aceita tudo, né, pastor? Eu vou perguntar a sua idade e você vai mostrar para mim o quê? O RG. Aí falar, mas RG, é falsificado, você edita lá. Não, você vai mostrar certidão de nascimento. Papel. Documental. Mas os meus pais vão dar um testemunho. Isso é prova testemunhal. Na criminalística, as pessoas vão presas e são soltas por 2 razões: provas testemunhais e provas documentais. Isso leva a gente para cadeira elétrica nos Estados Unidos, pena de morte, provas documentais e provas testemunhais. O que a Bíblia é? Provas documentais e provas testemunhais.
Pessoas que viram. E por isso que o Evangelho de João diz: foi escrito para que creais que Ele é o Filho de Deus, e crendo possamos ter vida em seu nome. Tudo isso, meus queridos, para mostrar para nós a importância, a relevância e a maravilha que é esta pequena profecia de Isaías 9, verso 1 a 6. A profecia escrita 700 anos antes, que um povo que era desprezado, que vivia ali na região da Galiléia dos gentios, como ele diz, o povo que andava em trevas, viu grande luz. Mas está no passado. Isaías tem uma outra coisa muito curiosa. Existe o tempo verbal nas nossas línguas, né? No português você tem o que nós chamamos de perfeito. Perfeito é um ato, uma ação completa no passado. Não tem? Só que existe no hebraico uma coisa chamada perfeito profético. Quando Deus fazia uma profecia, e era tão certo, tão garantido que aquilo iria acontecer, que a profecia não estava no futuro. Deus fará, Deus levantará, Deus... Quando a coisa era tão certa, e a ênfase era tão grande, que no hebraico existe uma declinação verbal que nós chamamos de perfeito profético. Deus fez, mas Ele não fez ainda, vai acontecer daqui a 700 anos. Isso é perfeito profético. Coisas que também céticos que não sabem ler, falam, está um erro aqui, ó. Não entendem nada de teologia. Está aqui. O texto sagrado, se você ler na sua palavra, está escrito lá: o povo que andava no passado em trevas, viu grande luz. Viu está no passado. Isso foi escrito 700 anos antes deles verem de fato. 700 anos depois, em Belém, conforme já foi profetizado, pode ver que o livro todinho é escrito no passado. Um filho vos nasceu. Está lá, passado. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Porque Deus já decidiu. Soberania de Deus nos atos proféticos. E como que os profetas escreviam? Perfeito profético. Eles escreviam como se Deus já tivesse feito. Porque quando Ele diz que vai fazer, ninguém pode impedir. Ele diz que iria nascer ali naquela região da Galileia, um povo que era desprezado, um povo que vivia nas trevas, grande luz, eles viram, já está decidido, então não tem nada que mude isso. Séculos se passaram, esse povo continuou lá. Jesus, que foi profetizado que nasceria em Belém, foi criado com seus pais na região mais desprezada da terra naquela época, na Galileia, na região da Galileia, mais precisamente em Nazaré. E era até uma coisa muito mal, vamos dizer assim, falavam mal de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de lá, eles falam. Se você ler os evangelhos, fala assim: Jesus era chamado de o Nazareno. Sabe o que é ser chamado de Nazareno? É quase um palavrão naquela época. E ele veio da pior região, não tinha nada de bom ali, gente. Ali vivia o povo mais desprezado. E a Bíblia profetiza: o povo que andava nas trevas viu grande luz. Os que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Um povo desprezado, um povo que durante séculos e séculos viveu à margem da sociedade. E é por isso que ele diz no verso 3, que é a ênfase da nossa série: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. A maior alegria que o homem pode ter, eles receberam. Foi durante séculos de desprezo, de uma vida de trevas, de escuridão, de viver à margem da sociedade, mas a Bíblia diz que resplandeceu a luz. E agora a Bíblia fala de alegria, alegria aumentada. O termo usado aqui, exultam, é uma expressão de alegria muito grande. Alegrar é uma coisa, exultar é mais do que alegrar. Tem que ser um motivo muito grande. E eles tinham realmente a maior de todas as alegrias que o homem pode experimentar neste mundo, nesta vida.
porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Aquele jugo que eles carregavam, o desprezo que eles viviam, a vara que os feria. E quando ele fala da bota do guerreiro, do tumulto da batalha, e no fim fala, servirão o fogo, serão queimadas, é sempre a ideia que nós temos, semelhante àquele salmo que diz que ele quebra o arco, as carroças e fogo. No final, isso aí é tempo de paz. Porque quando havia guerra entre os povos naquela época, e quando a guerra terminava, todos os despojos, restos de carroça, de arcos, de lança, eram reunidos numa grande montanha, e eles atavam fogo. Os vencedores atavam fogo. E ali então aquele sinal para todos os povos: tempo de paz, a guerra acabou. Há registro na história que algumas moedas de um dos lados, os imperadores registravam o quê? Uma grande fogueira com restos de armas, de carroças e de lanças pegando fogo. Era sinônimo de vitória, de tempo de paz, que viria depois de tempo de muita luta, de muita aflição, de muita angústia, de muita adversidade. E não é isso que Deus promete na sua palavra para aqueles que vivem tempos de angústia, de lutas, quando conhecem e descansam sob a sombra do Onipotente, eles de fato experimentam a verdadeira paz. E por fim ele vai ser de forma muito mais clara. Por quê? Qual a razão? O que vai trazer luz para um pessoal que vive nas trevas? O que vai trazer paz para a gente que vive em luta e aflição? Um menino nos nasceu. De novo, perfeito profético. Um ato completo no passado, só que ainda não aconteceu no futuro. Só 700 anos depois, né? Você lembra da história da carta? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nos foi dado. Não tivemos participação nisso. Não há mérito, pelo contrário, gente desprezada, gente que não tinha nada para oferecer em troca, era o pior que tinha. A escória da humanidade. E é isso que a Bíblia diz. Jesus, a Bíblia fala que os sãos não precisam de médico e seus doentes. Eu não vim buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os nazarenos e os moradores daquela região da Galileia eram os mais desprezados, os mais pecadores. Muitos deles não frequentavam o templo, não conheciam nada da lei, viviam à margem da sociedade em todos os aspectos possíveis, até espiritualmente falando. E ali você tem então 4 expressões fortes, que eu quero rapidamente dar uma pincelada para a gente concluir. E ele vai falar sobre o nome. Tem que lembrar, gente, que o nome, naquela cultura, identifica atributos da pessoa. Tanto que às vezes o nome da pessoa mudava ao longo da sua vida. Por exemplo, se a pessoa passasse por uma tragédia, a partir de então o seu nome poderia ser mudado. E aquela tragédia marcou tanto ele que o nome carregava uma marca. E mudava-se o nome. É por isso que quando há mudança, por exemplo, Deus se revela para algumas pessoas, Deus mudava o nome das pessoas. Você tem o caso de Saulo, que é grande, mas agora no reino de Deus, nas mãos de Deus, tudo é invertido, a gente sabe, ele será pequeno, que é Paulo. Mas na verdade ele passa a ser grande, né? Porque é tudo invertido. No reino de Deus é assim, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Os maiores serão os menores serão os maiores. Qual que é o maior dos apóstolos? Paulo. Qual que é o nome dele? Pequeno. E antes disso, ele se achava o cara. Ele era Saulo, discípulo de Gamaliel, ele era o doutor da história, ele mandava e desmandava, mandava matar crente. Agora ele é Saulo pequeno. E Jesus diz para ele: você vai ver como é bom padecer pelo meu nome. Curioso isso aí. Nome é atributo e nome se muda. Deus chama Abrão, e depois que ele passa a se tornar filho de Deus, tem um relacionamento com Deus, Deus muda o nome dele para Abraão. E o que é Abraão? Pai de muitas nações. Ab é pai, Abraão, muitas nações. Então agora, a partir de agora, você vai ser pai de muitas nações. E ele que era casado com uma estéril. Esses são os planos de Deus, gente. E aqui os nomes de Jesus referem-se aos seus atributos. O primeiro deles, olha lá: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Alguns destaques interessantes para chamar a nossa atenção. Quando ele diz maravilhoso conselheiro, deixa eu destacar aqui para você, o que significa maravilhoso?
é algo assim, fora do padrão. A ideia de conselheiro, aquele que traz direção, aquele que nos mostra o caminho, é um maravilhoso, é mais do que todos os conselheiros, é o supremo, a ideia de que está acima de todo, nunca existiu nenhum igual a ele e nunca mais existirá. A ideia é essa, o conceito de maravilhoso e conselheiro. É dele que vem os perfeitos conselhos, é dele que vem a direção para a nossa vida, é dele que nos mostra o caminho, a verdade e a vida, é ele que nos mostra, nos aconselha. Ele diz Deus forte, Deus poderoso. A ideia de poderoso é todo poderoso, não há nada que ele não possa. Efésios 3:20 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. Infinitamente mais. O apóstolo Paulo escreve na carta a Timóteo falando sobre esse conceito de ser aquele, confiava em alguém que era poderoso. Ele diz, olha, eu estou sofrendo muitas coisas. 2 Timóteo 1:12. Todavia, não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Em Hebreus, capítulo 2, verso 18, nos fala até do poder que ele tem de se identificar conosco de uma forma que nós não conseguimos imaginar. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, provado, experimentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Pai da eternidade. Meus queridos, a ideia que nós temos aqui é ele, esse próprio Jesus Cristo. Ao chamá-lo de Pai da eternidade, Isaías está profetizando sobre o poder e a pré-existência do Salvador prometido. Como lembra nas palavras de Jesus quando falou aos seus discípulos que ele estava com o Pai e que ia para o Pai e que ele e o Pai eram um. Ele é o Pai da eternidade. E por fim, o Príncipe da Paz. Lá na entrada da ONU, do edifício das Nações Unidas, lá em Nova York, bem no saguão de entrada, está escrito bem grande, Isaías capítulo 2, verso 4. Estas nações converterão as suas espadas em relhas de arados, as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Esse foi o propósito da criação das Nações Unidas, da ONU. Hoje, infelizmente, ela está se perdendo em coisas que não deveria, né? Quem estuda um pouquinho sabe da sua história. A ONU já não significa mais tudo que poderia e que já significou no passado. Mas a ideia é esse princípio da paz. O príncipe da paz é Jesus. É o único que pode trazer paz para quem está em guerra. Paz entre Deus e os homens. Porque nós estamos em guerra contra Deus. Depois que experimentamos essa paz, podemos experimentar uma paz entre nós. Ele é o príncipe da paz. Ele inicia essa paz. É Ele que pode trazer paz para a nossa vida, para as nossas angústias. E todas as cartas, você sempre vai ler assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. E agora podemos ter paz entre nós. Podemos ter paz mesmo vivendo no olho do furacão. É o que a Bíblia diz, que a paz de Deus excede todo entendimento e guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Isso é Natal para a gente. É a revelação de tudo isso que nós estamos lendo aqui. O resto é para encher barriga. Não é errado, é gostoso, não é? Comer panetone, comer frango assado, comer sobremesa, tudo é bem-vindo, troca de presente. Mas para nós, gente, Natal é isso. É Isaías, profecia se cumprindo, é Deus se revelando, é Deus se tornando homem, vindo habitar entre nós. Como, não sei se você já ouviu falar, existe um credo natalino, né?
O que nós acreditamos no Natal? As pessoas creem em Papai Noel, creem que é um período mágico, né? Não, nós não cremos nisso. Nós cremos que, um credo natalino, eu vou terminar para você. Quando o mundo descobrir o menino que nasceu e crer nele, tudo será maravilhoso. Cremos que o seu amor transforma e renova o mundo. Por isso queremos agir em justiça e paz, esperança e fé, e sobretudo em amor. Cremos que Ele nos fortalece para a peleja, a partir do seu presente de Natal, Jesus. Porque Ele é Deus forte. Cremos que Ele nos dá a vida eterna, porque Ele é o Pai da eternidade. Cremos que nele teremos paz, porque Ele quer a paz e é o príncipe da paz. Amém. Credo natalino. Depois eu vou postar para vocês na internet, para vocês guardarem. Meus queridos, que coisa maravilhosa nós temos. Acesso a essa verdade extraordinária. O que é Natal para nós? O nascimento desse que veio trazer alegria para quem vivia em aflição, luz para quem vivia nas trevas. Jesus, a verdadeira alegria dos homens. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos renovar a nossa fé, a nossa esperança nesse Deus maravilhoso que se revela a nós de tantas formas, mas principalmente através da sua palavra, que foi profetizada tanto tempo atrás, gente. 2.700 anos atrás, Isaías foi escrito. Tudo se cumpriu. Para mim não crer nisso, eu tenho que decidir não crer. E vou procurar, ao longo de toda a minha vida, razões para a minha decisão que eu tomei um dia. Porque não crer é uma decisão. Ó Deus, nós queremos crer. Nós queremos professar o credo natalino, como lemos aqui, Senhor. Nós não queremos ser como Tomé, que decidiu não crer e ficava procurando evidência. Se eu não ver, se eu não tocar, de maneira nenhuma crerei. E a humanidade já viu, já tocou e não creu, matou. Não